boa tarde para você. Estou chegando com as notícias da nossa região nesta quinta-feira, 14 de abril. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos ver como está esse início de tarde no litoral norte. A gente tem imagem do canal entre São Sebastião e Ilhabela. Faz 27 graus neste momento, dia lindo por lá, tempo firme. Band Cidade também está em transmissão ao vivo pelo portal bandvale.com. Seguimos juntos pela próxima meia hora. Band Cidade de hoje começa falando sobre segurança nas escolas. Nos últimos dias, cidades da região vêm debatendo estratégias para diminuir um cenário preocupante causado por ameaças e casos de violência. Em São José dos Campos, o tema será assunto na sessão de hoje da Câmara de Vereadores, com a apresentação de alguns projetos de lei. Ao vivo, a repórter Graziele Geronde tem mais detalhes para a gente. O Grazi, quais são as propostas que devem ser apresentadas pelos vereadores? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Hoje a sessão da Câmara de São José dos Campos tem 7 projetos de lei na pauta de votações que trata sobre a segurança nas escolas. Esse assunto tem chamado muito a atenção de todas as autoridades e claro que os vereadores também estão apresentando propostas para poder melhorar a segurança, dar mais tranquilidade a pais, alunos e a toda a comunidade escolar. Vou destacar 3 desses projetos que estão na pauta de hoje. O primeiro, Carol, pretende autorizar a Prefeitura a disponibilizar guardas municipais em todas as escolas e creches da cidade em horários de funcionamento das unidades. Um segundo projeto quer criar carteirinhas de acesso para pais e responsáveis no interior da área escolar. E um terceiro projeto pretende, então, que a entrada e saída de pessoas nas instituições públicas municipais de ensino seja acompanhada pela Guarda Civil Municipal. Esses projetos, então, devem ser votados na sessão desta quinta-feira. E além da Câmara Municipal, a Prefeitura de São José dos Campos também discute ações para melhorias da segurança na comunidade escolar, nas escolas. E algumas delas, inclusive, já vão ser implantadas. É sobre esse assunto que eu converso com o Johnny Santos, que é secretário de Educação. Secretário, boa tarde. Que ações são essas que vocês estão implantando nas escolas para poder garantir essa segurança? Olha, na verdade tem ações que já estavam sendo implantadas, né, que já existiam nas unidades e alguns protocolos sendo revisitados para a gente poder ver aquilo que pode ser aprimorado. Então é importante esclarecer a população, a gente escuta os especialistas aí afora, o Estado de São Paulo hoje, o governo do Estado de São Paulo também anunciou, né, uma série de medidas, segurança não armado nas escolas, psicólogos, tudo isso em São José nós já temos, né, então hoje eu tenho vigilante em todas as nossas escolas. Nós estamos com uma reunião com a empresa contratada para revisitar os protocolos, para ver o que é possível de melhorar de treinamento dessas equipes, mas os vigilantes já existem. Hoje todas as nossas escolas já têm o botão de pânico, nós temos psicólogos, assistentes sociais em todas as escolas. Então, que bom que São José se antecipou, tinha tudo isso acontecendo. Até hoje, né, o maior inimigo que nós temos enfrentado na cidade é a fake news, é a desinformação, é talvez uma preocupação que nós compreendemos das famílias. Agora é momento da gente intensificar os trabalhos, ronda na rua, com tranquilidade. Logo, logo acreditamos que tudo isso vai passar e nós vamos seguir com atendimento de qualidade das nossas crianças. Secretária, as unidades escolares, elas também são monitoradas por câmeras? Como é que está essa situação? Olha, nós temos câmeras nas escolas, né? Então, na verdade, são sistemas internos de câmera. Isso já é um trabalho recorrente das equipes de cada escola. Cada escola tem o seu conselho de escola e na medida que o conselho vai autorizando a implementação de câmera, as escolas têm. A grande maioria das escolas já possuem as câmeras. Agora a gente precisa entender, né, que por mais que a gente tenha os equipamentos eletrônicos, por mais que a gente tenha os recursos de segurança, a gente sabe que nesse momento isso tranquiliza, mas o nosso investimento também é numa escola acolhedora, que desenvolve competências socioemocionais, que ensina o nosso aluno e a nossa comunidade escolar a gerenciar o conflito, né? Esse é um desafio de toda a sociedade. Nós vamos superar com segurança, mas também com acolhimento, com competências socioemocionais, desenvolvendo de mão dada escola, família e sociedade. Perfeito, obrigada, secretário, pelas informações. E olha, Carol, é importante a gente reforçar que a participação de todos
também é fundamental nesse combate à violência nas escolas. Então, pais e alunos, em caso de suspeitas e dúvidas, devem procurar a direção da escola, não deve compartilhar informações falsas, boatos ou fake news, e qualquer denúncia e emergência é imprescindível que entre em contato com a polícia pelo telefone 190, Carol. Pois é, né, Grazi? Essas fake news, infelizmente, acabam atrapalhando muito o trabalho das autoridades, da polícia, da prefeitura, Secretaria de Educação, né? Então é importante a gente reforçar e dar esse recado. Obrigada, viu, pelas informações. Boa tarde. Nessa manhã, 2 pessoas foram atropeladas perto de uma creche no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos. Uma delas é uma criança de 7 anos de idade e a outra vítima é a mãe, de 25 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher ficou com escoriações nas pernas e braços e a menina teve fratura exposta na perna direita e traumatismo craniano. Elas foram encaminhadas ao Hospital Municipal da Vila Industrial. A prefeitura ainda informou que a criança passa por uma cirurgia. O estado de saúde das duas não foi informado. Após o acidente, o motorista chegou a ser agredido por um grupo de moradores e foi socorrido pela Guarda Civil Municipal, que encaminhou ele até a UPA do bairro e em seguida para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Câmeras de segurança de um mercado do bairro São Manuel, em Guaratinguetá, flagraram um assalto que aconteceu nesta terça-feira. 3 pessoas armadas invadiram o local e assustaram funcionários e clientes. Imagens de uma câmera de segurança mostram os criminosos entrando no estabelecimento por volta das 5 da tarde de terça-feira. Armados e encapuzados, eles rendem clientes e empregados. Um dos assaltantes exige que uma funcionária abra os caixas e 2 começam a pegar o dinheiro. No vídeo é possível ouvir que, em alguns momentos, eles chegam a ameaçar pessoas que estavam no mercado. Depois de 1 minuto e meio, eles saem correndo. Além de dinheiro, os criminosos levaram maços de cigarro e outros produtos, além de relógios e celulares de clientes e funcionários. O proprietário do estabelecimento registrou o boletim de ocorrência, mas ninguém foi preso até agora. Hoje a notícia que a gente destaca no portal bandvale.com é sobre uma operação realizada em Aparecida e Potim que apreendeu cerca de R$195 mil em produtos falsificados. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. Em confecções especializadas na falsificação de materiais esportivos, a Polícia Civil encontrou camisas de seleções e times de futebol. O material foi apreendido e os responsáveis vão ser investigados por crime contra a propriedade industrial. Mais informações sobre esse caso e outras notícias da nossa região, você confere no bandvale.com. Acesse e fique informado a qualquer hora do dia. Hora da previsão do tempo para toda a nossa região. As informações com a Amanda Souza. Boa tarde para você, Amanda. Olá, muito boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais um dia que começou com a formação da neblina em pontos da região, inclusive em algumas áreas, uma neblina até bastante densa, o que reduziu a visibilidade horizontal dos motoristas em apenas 4.000 metros. Então é importante manter a distância do carro da frente nesta época do ano, porque é bem comum a ocorrência de neblinas, de nevoeiros logo pela manhã. Hoje tem condição de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. Pancadas rápidas que devem acontecer a partir do finalzinho da tarde por conta da aproximação de novas instabilidades. Por enquanto não são esperados grandes volumes, mas a chuva pode ser forte, acompanhada por ventos, trovoadas e até descargas elétricas. Falando das temperaturas hoje, máxima de apenas 24 graus em Santo Antônio do Pinhal, 26 graus em Lagoinha. Durante esta quinta-feira tem possibilidade de chuva, máxima prevista de 26 graus em Piquete, 22 em Campos do Jordão e até 27 graus em Caraguá. No litoral norte de São Paulo, o mar segue calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos fracos, que não devem passar dos 22 km por hora. Em São José dos Campos, chove durante esta quinta-feira entre a tarde e a noite. Antes disso, muita variação de nebulosidade, o sol aparece de forma mais tímida e a temperatura deve chegar aos 27 graus. Amanhã, sexta-feira, teremos a chegada de uma frente fria no estado de São Paulo. Então a chuva pode ganhar um pouco mais de
intensidade, maiores acumulados, não se descarta o risco de algum transtorno, principalmente com relação a alagamentos, mas isso de forma pontual. A temperatura máxima não deve passar dos 26 graus em São José dos Campos. Durante o sábado, a temperatura vai continuar caindo depois da passagem da frente fria. Teremos mais presença de nebulosidade, máxima de 24 graus e ainda a condição de chuva. Valeu, Amanda. Band Cidade faz agora a primeira pausa. No próximo bloco tem a sua participação por meio do nosso WhatsApp, em um instante só. Band Cidade Começou hoje em São Sebastião um evento para ajudar os empresários do Litoral Norte na retomada dos negócios, depois dos prejuízos causados pelas chuvas no litoral. Vamos saber mais sobre isso ao vivo com a repórter Fernanda Belo, que está por lá. Oi, Fer, que tipo de atendimentos estão sendo feitos aí? Boa tarde. Vários, viu, Carol? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, o pessoal está aqui vindo procurar por linhas de crédito, fazer renegociações e também mentorias. Mas quem vai explicar melhor para a gente como que está funcionando tudo aqui no ginásio Gringão é o Silvio Gomide, presidente do Conselho das Empresas da Fiesp. Silvio, boa tarde. Fala para a gente então qual que é o objetivo desse feirão. Boa tarde, Fernanda. O objetivo desse feirão é fazer uma entrega aqui para os microempreendedores da região de uma pesquisa que nós fizemos logo depois do carnaval, onde aconteceu a grande tragédia aqui. E o que nós vimos que a pesquisa aconteceu exatamente o que nós estamos vendo aqui. A maioria das pessoas, tivemos mais de 350 atendimentos até agora, então esse é um dado real para vocês agora em primeira mão, e a maioria procura por crédito. E a grande vantagem desse evento é que muitas vezes o empreendedor ele toma um crédito, mas ele não destina a verba para o lugar ideal. Então nós juntamos especialistas em crédito, mas também especialistas em mentoria que darão dicas para esses microempreendedores aonde eles devem aportar aquele recurso que ele conseguiu. Pessoal, só para a gente ter uma ideia, são 14 instituições financeiras e 12 universidades que estão dando aí essas mentorias com especialistas. Silvio, fala para a gente então também agora que hoje está acontecendo o evento aqui no ginásio Gringão, mas amanhã tem mais oportunidade para quem não conseguir vir hoje até às 6 horas, né? Exatamente. Hoje o evento vai até às 6 horas e amanhã no Maresias Beach Hotel a partir das 9 da manhã até às 16 horas. Hoje até às 18 e amanhã até às 16. E o público que a gente tem recebido aqui é o mais diverso, que é muito bacana. Então nós já recebemos pessoas que fazem artesanato, pescadores, microempreendedores que vendem coco na praia, por exemplo, ambulantes, pessoas que são ainda informais, que vieram aqui procurar ajuda para se tornarem formais e também sócios de pousadas e restaurantes que também foram afetados pelas tragédias aí. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Carol. A gente conversou com o pessoal aqui um pouquinho antes da gente entrar ao vivo. O pessoal estava bem animado, empolgado aí com a oportunidade de conseguir esse crédito, né, para alavancar os negócios, porque muitos foram... Opa, a gente perdeu o contato com a Fer bem no finalzinho do link, mas deu para ela passar o recado. Então, infelizmente, essa tragédia, né, deixou muitos impactos negativos para o litoral norte, mas bom a gente ver, né, que tem iniciativas aí para ajudar nessa retomada. Ex-alunos da Unital que estão com dívidas com a universidade reclamam dos juros cobrados pela instituição. Universitários que deviam R$9 mil viram a dívida ficar 4 vezes maior. Os estudantes também relatam que recentemente tiveram as contas bancárias bloqueadas. Direito durante 3 anos na Universidade de Taubaté. Em 2010, abandonou o curso porque não tinha mais condições de pagar as mensalidades. Na época, tentou um acordo, mas não conseguiu saldar a dívida. Semanas atrás, descobriu que o valor passou de R$9 mil para mais de 40 mil e tem sido um pesadelo. Está sendo um horror porque a gente tivemos as contas bloqueadas sem aviso prévio. A Unital está cobrando um juros muito abusivo, está sendo desumano da parte deles porque eles não estão sendo flexíveis. Juliana contratou uma nova advogada para o caso. Um ponto que a defesa questiona é o bloqueio dos bens. Quando o credor ele entra com uma ação de execução,
A penhora de bens, ela é a última possibilidade de receber esses valores. No caso da Juliana, não houve nem a citação dela. Ela simplesmente foi surpreendida com a penhora, o bloqueio, né, das suas contas bancárias. Outros ex-alunos têm passado pela mesma situação. Railine só foi saber em 2021 que estava com dívidas com a instituição. Cursei um ano somente em 2009, tinha promessa de bolsa, não consegui sair da faculdade. Fui tentar um acordo, era assim um acordo exorbitante, não consegui fazer na época. E daí entrei em contato com a faculdade no ano passado, antes do bloqueio, para ver como que seria. E uma dívida que era de 10 mil estava em 44 mil reais. Então, assim, eu não tinha possibilidade nenhuma de arcar com um acordo desse. Eu falei assim, eu não posso honrar com um acordo desse. E quando foi semana passada, eu descobri esse bloqueio na minha conta. A Universidade de Taubaté informou que há bloqueios de bens nos casos de dívidas ajuizadas. Esses bloqueios são feitos pela Justiça. A Universidade de Taubaté hoje ela emite alertas antes e depois do vencimento dos boletos. A universidade tem um call center que liga para essas pessoas para que elas possam vir aqui fazer o acordo extrajudicial, coloca os nomes em serviço de proteção de crédito para que as pessoas sejam informadas, né, e venham até nós para finalizar esses acordos. Quando isso não se efetiva, né, quando a pessoa não vem até nós, aí sim a nossa Procuradoria Jurídica recupera a dívida e tenta fazer ainda uma iniciativa extrajudicial, mas se não, aí nós temos que judicializar, porque a universidade não pode abrir mão de receita por lei. Ainda de acordo com o pró-reitor, a universidade tem 118 milhões de reais em dívidas ativas. Ou seja, esse valor é o total de mensalidades atrasadas. Para facilitar os pagamentos, a Unital deve começar um programa de acordos. Basta que o projeto de lei seja sancionado pela Prefeitura. Temos isenção de multa e juros de 100% a 30%, dependendo das condições previstas em lei e do número de parcelas que essa pessoa parcelará. Segundo a Unital, quando o programa de recuperação de dívidas entrar em vigor, ex-alunos com dívidas ajuizadas também vão conseguir renegociar. A instituição informou ainda que quem teve as contas bloqueadas pode procurar a Procuradoria Jurídica da universidade. Chegou a hora de conferir quem interagiu com a gente nas últimas horas através do nosso WhatsApp, o 997168021. Você sabe, né, que pode ser um comentário sobre alguma reportagem, foto, vídeo a respeito de algum problema aí do seu bairro ou da sua cidade. Mande pra gente que a sua colaboração pode aparecer aqui no Band Cidade. Primeira mensagem de hoje é da Patrícia de Pindamonhangaba. Precisamos de uma posição das autoridades. Até onde podemos acreditar que as mensagens de ataques nas escolas são fake? Como explicar para as nossas crianças que não podem ir para as escolas? Preocupação da Patrícia, né, a respeito do assunto que a gente abriu o Band Cidade de hoje. Realmente muitos pais compartilham aí dessa mesma preocupação, né, Patrícia? Obrigada aí pela sua mensagem. Uma ótima tarde para você. Obrigada pela sua audiência. Quem mais mandou mensagem pra gente? O Zezé de Tremembé. Estou ligado. Obrigada pela audiência, viu, Zezé? Um abração para você. Pessoal de Tremembé também acompanhando a gente. Que legal. Tem mais mensagem? A Ana Paula de Taubaté. Sou moradora do bairro Serrinha, em Taubaté, e precisamos de ajuda para arrumar as ruas daqui. Se chove, ficamos ilhados por causa dos buracos enormes que estão na rua. Ela mandou algumas fotos pra gente. Olha só, realmente essa estrada tá com uma situação bem crítica, né? A gente consegue ver ali os buracos nas laterais, né? Uma estrada rural do bairro Serrinha, em Taubaté. Olha só, Ana Paula, em março nós fizemos uma reportagem sobre os problemas das estradas rurais de Taubaté. Na época, a prefeitura disse que a demora nas manutenções acontece principalmente por causa da grande incidência de chuvas dos últimos meses e da falta de maquinário. Especificamente sobre a situação do bairrinho, o município disse que irá enviar uma equipe para verificar as medidas necessárias. A nota diz ainda que as equipes estão seguindo um cronograma de atividades que foi definido de acordo com as demandas que chegam à Secretaria de Obras. Mas a gente segue de olho, qualquer novidade você manda pra gente que a gente volta a cobrar a prefeitura, tá certo? Segunda pausa aqui no nosso jornal com imagem do tempo ao vivo em Taubaté.
gente tem imagem aí para você. Nesse momento a temperatura em Taubaté é de 25 graus, dia fresquinho, temperatura agradável e sol, né? Band Cidade volta já já. De volta com Band Cidade, em São José dos Campos, há um trabalho considerado pioneiro no chamado tratamento paliativo. No Hospital Municipal, ele é humanizado em todas as fases e ganha importância num momento bem difícil. Quando não há cura para uma doença, o tratamento de amor alivia as dores da despedida. José Miguel nasceu com má formação e com poucas horas de vida foi diagnosticado com uma síndrome que encurtaria o tempo de convivência com a família. Se acolheu. Não é fácil, né? Então foi bem complicado. Ele ficou internado no Hospital Municipal e mesmo com tão pouco tempo de vida, ele e a família receberam tantos cuidados que a previsão de 7 dias passou para 60 dias. Pequenos detalhes mudaram a forma da família lidar com a situação. Um deles foi permitir que o irmão Vitor, de apenas 11 anos, abraçasse o irmão. Foi aquele acolhimento que fez a gente segurar as pontas e levar a vida agora também tranquila, porque a gente fez o que podia e o que não podia, e o hospital também. Por trás de cada porta tem um tipo de dor diferente. E para ajudar a minimizar essas dores, o Hospital Municipal de São José dos Campos desenvolve há 10 anos um programa de cuidados paliativos. Por meio de uma equipe multidisciplinar, eles oferecem atendimento humanizado para o paciente e a família, que muda a história de cada um deles. São situações mais sensíveis e o nosso olhar é principalmente no sentido de acolher essas pessoas e poder minimizar os sofrimentos que possam ser evitados durante a internação aqui. Cada crachá representa o ser humano que se preocupa com os detalhes para amenizar a situação da pessoa que está internada. Como o paciente prefere ser chamado, e a movimentação de toda uma equipe para realizar sonhos impedidos pela doença. No final, mensagens como "sinto que a dedicação e vontade de ajudar por parte de todos da equipe e eles se colocaram totalmente à nossa disposição" são resultado do trabalho desenvolvido. Quando a gente acaba percebendo os resultados ou recebendo os resultados desse acolhimento diferenciado, desse acolhimento mais humanizado, o retorno que nós temos faz valer a pena cada dia que a gente vem aqui trabalhar. Mesmo vendo situações que são tão sofridas, são situações de muita tristeza, mas a gente percebe que vale a pena fazer o que está fazendo. Gratidão que Maíra sente pela família dela ter recebido tanto carinho. Se não fosse o acolhimento, eu não tinha surtado, porque no começo, aos 15 dias, eu surtei bastante, né? Eu só tenho que agradecer. Trabalho que exige muita sensibilidade e empatia, né? Super importante. Este foi o Band Cidade de hoje. Para rever as nossas reportagens, acesse o portal bandvale.com ou o canal da Band Vale no YouTube. Outras notícias da região você confere no Vale Urgente às 4 da tarde e vem aí o Falando Nisso. Eu volto amanhã depois dos Donos da Bola. Um beijo, boa tarde para você. Tchau, tchau. Isso a Band mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Band Vale, o maior grupo de comunicação da região, com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por 3 rádios, a TV e um portal de notícias. Com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Faustão, a cara do Brasil tá aqui. Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme.
Falando Nisso Band está no ar. Juros mais baixos, crédito para microempresário investir. A Caixa Econômica Federal divulgou uma medida que promete facilitar o crédito para mais de 2 milhões de micro e pequenas empresas. Entre as condições especiais está a redução de cerca de 30% da taxa de juros. Dicas de segurança, como evitar problemas com a bagagem. Não há como garantir que nada aconteça com a sua bagagem durante uma viagem. E tanto faz se o embarque vai acontecer numa rodoviária, no porto ou num aeroporto. A gente traz agora as dicas de um especialista em segurança para tornar a sua viagem um pouco mais tranquila. Bullying nas escolas. Combate pode ajudar a evitar tragédias. Uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas apontou que no Brasil, 43% das crianças sofrem bullying. Na mesma proporção estão os adolescentes, que são vítimas da violência emocional, por fatores como religião, gênero, aparência física e até mesmo etnia. Comércio em alta, melhor janeiro em...